a todos as melhores saudações da União de Tomar, portanto, dos seus corpos sociais, dos seus órgãos sociais e todos os seus sócios. Decidiu e dinamizou a União de Tomar este colóquio que tem como tema Futebol e o Futuro. Sem alongar em palavras, eu vou muito rapidamente apresentar as pessoas aqui presentes e que vão ter todas elas a sua intervenção. Permitia-me, todavia, fazer também eu, não uma introdução ao tema, nem pouco mais ou menos, mas lembrar apenas que o futebol é um fenómeno tão importante, tão grandioso, com todas as implicações, quer no aspecto positivo, quer no negativo, e nós queremos aspectos positivos, que hoje não há país algum do mundo que não o pratique com salvaguarda única e exclusiva dos Estados Unidos da América, mas que se propõem, dentro de 4 anos, organizar um campeonato do mundo de futebol, o que significa que o futebol é efetivamente um fenómeno universal. Passo de imediato a apresentar as pessoas. À minha direita, o Sr. Professor José Wilson, psicólogo desportivo das seleções de futebol, responsável do setor de formação dos quadros da Federação Portuguesa de Futebol, vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, ex-professor de Psicologia do Instituto Superior de Educação Física, ex-jogador de futebol da Associação Académica de Coimbra. Imediatamente à direita, o jornalista Sr. Carlos Assénio, do prestigiado Jornal Desportivo Record, e que gosta de Tomar e por quem Tomar tem muita amizade e muita admiração, nem que para tal fosse necessário recuarmos aos tempos melhores da União de Tomar de há cerca de 2 décadas. À direita do Sr. Carlos Assénio, o Sr. Hugo Láguas, técnico do Sporting Clube de Portugal, e que a maioria dos que aqui está presente teve já a alegria de ver envergar durante algumas épocas, também nesses tempos bons da União de Tomar, ou melhores dos que agora, a camisola da União de Tomar. Imediatamente à minha esquerda, o Sr. Professor Vítor Manuel Lopes Amaral Castro da Mata, delegado regional da Delegação-Geral de Desportos. Imediatamente ao lado do Sr. Professor, o Sr. Carlos Valente, prestigiado árbitro, que todos vimos já no Campeonato do Mundo do México e que teremos também a alegria e orgulho de ver proximamente arbitrar jogos no Campeonato do Mundo a realizar em Itália este ano. Ao lado do Sr. Carlos Valente, um homem cá da terra que a maioria dos senhores conhecem, o Vital, atleta do Sporting Clube de Portugal. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. De imediato, portanto, o Sr. Professor José Wilson terá a gentileza de iniciar este colóquio. Minhas senhoras, meus senhores, amigos, em primeiro lugar, cumpre-me efetivamente agradecer o convite que me foi feito, dizer da minha grande honra em estar aqui, não só porque eventualmente estou a aparecer num momento grande da União de Tomar, breve vê-lo-emos em mais altos voos que a União de Tomar não quis, de modo algum, deixar que acontecessem sem acompanhar com outro conjunto de atividades que não se limitassem exclusivamente àquelas que, semana após semana, dolorosamente, mas perseverantemente, a direção vem perseguindo com toda a sua equipa, jogadores, colaboradores, treinadores, público, afeto, etc. Elogios ainda, porque efetivamente este tipo de realização parece corresponder a interesses que ultrapassam de longe os meros e egoístas interesses de um clube que se limita aos tais resultados mais próximos, mais imediatos, e que reconhece que efetivamente há mais qualquer coisa a fazer e que deve ser rapidamente dinamizado para que o desporto no seu desenvolvimento não se limite àquilo que serão os 90 minutos de um jogo de futebol ou de qualquer outra manifestação desportiva, de que, aliás, a União de Tomar é digno exemplo. Ainda,
garantir que o leque de participantes escolhidos vem provar que essa visão mais alargada corresponde a uma daquelas grandes ideias-força que prometem, efetivamente, que na evolução do nosso futebol e do nosso desporto em geral, ele será salvaguardado, ou se quiserem, suportado por um conjunto de princípios, eu digo, ideias-força, que prometerão, efetivamente, que esse mesmo desenvolvimento não se faça à toa, ao acaso. Reparem, nós dizemos que a evolução de todo o desporto em geral, do futebol em particular, tem de ser acompanhado de um desenvolvimento muito grande de todos os seus agentes de intervenção. Hoje em dia, nós ouvimos dizer agentes desportivos. Portanto, todos os intervenientes do fenómeno, neste caso futebol, ou do desporto em geral, estarão aqui presentes. E tentou-se, tanto quanto possível, da parte da União de Tomar, e por isso mesmo o elogio, não esquecer nenhuma dessas áreas de intervenção, do dirigismo até aos meios de comunicação, passando pelo treino desportivo, passando pela arbitragem, passando por uma das áreas de suporte científico do treino desportivo, como é a psicologia, garantindo, portanto, que todos aqueles que participam neste fenómeno que, como se disse, é belo e que é nosso, porque somos nós que o fazemos, fomos nós que o criamos, somos nós que temos que o defender, merece, efetivamente, toda a consideração. Quando se põe o desafio a um tema como o que foi lançado, parece, efetivamente, que a resposta não será muito fácil. O tema é lato. Não tenho presunção de vir aqui esgotar esse mesmo tema, mas somente abordá-lo de uma maneira muito genérica, para que, sensibilizando as pessoas para aquilo que efetivamente possa estar por detrás desse mesmo tema tão complexo, as pessoas possam refletir sobre ele e, dentro das suas possibilidades, comparticipar, cooperar, participar da maneira mais positiva, para que efetivamente, dentro do grande desafio que é o futuro, seja ele visto, esse desafio, pelos aspectos que quiserem, pelos primos que quiserem, nós estamos preparados, nós efetivamente salvaguardamos, criamos barreiras para que para trás não andemos sempre para frente, porque processos evolutivos são efetivamente esses, processos de eficácia, de rentabilidade. Uma das primeiras coisas que nós gostaríamos aqui de trazer era, se procuramos no desporto em geral e no futebol em particular descortinar o seu futuro, nós diríamos que esse mesmo futuro deveria ser visto em termos de rendimento, em termos de resultados, em termos de eficácia. O grande critério de avaliação terá de ser o da eficácia, terá de ser o dos resultados alcançados onde quer que se realize. Aí uma grande primeira dificuldade para mim, e penso que para bastantes dos senhores. Não é fácil nós medirmos resultados, seja em que área de intervenção ela se verifique, se não definirmos muito concretamente objetivos bem fixados desses mesmos resultados que se pretendem ou das atividades que desenvolvem. É uma tecla que eu venho a bater ultimamente como responsável do setor de formação e anteriormente nos ISEVs e que não me canso de a trazer porque penso efetivamente que será pelo percutir dessa primeira tecla que nós começaremos a centrar bem o nosso esforço, a centrar bem toda a nossa atividade, a centrar bem as nossas apostas. Reparem, quando é que nós dizemos que no desafio do futuro se analisaram os resultados que se pretendem e se preparou tudo para que esses resultados evoluíssem? A maior parte das pessoas encontrarão esses resultados objetivados, eventualmente, no tal resultado final de qualquer partida que se pratique, de qualquer atividade que se desenvolva, de qualquer jogo que se pratique, de qualquer disciplina individual que possa ser realmente executada. Nós vamos ao final em termos de metros, em termos de tempo, em termos de altura, em termos de velocidade e dizemos, os resultados estão a melhorar. Com certeza que este tipo de objetivação será muito concreta e não é
A total. Porquê? Porque nós defendemos que a prática desportiva, o desporto, criado pelo homem, fenómeno social ao serviço do homem, tem que ser sempre verificado em função dos objetivos dessa prática. Enquanto desporto, dito hoje, de alto rendimento, não temos dúvida em como os resultados a mensurar serão, efetivamente, o de a equipa de futebol ganhou por quantos golos? A equipa de futebol em que posição está no seu campeonato? A equipa de futebol subiu ou não subiu de divisão? Não temos dúvida que, sob esse aspecto, é fácil fazer a mensuração. Aqui o futebol está a ser praticado em função, eventualmente, de um objetivo de espetáculo, em função de um objetivo que é a competição pura, estrita, extrema. Não interessa verificarmos porque que aquela equipa perdeu só por um golo. Não interessa verificar o que teria acontecido se a bola batesse uns centímetros mais ou uns milímetros mais. Se tem acabado um minuto menos ou um minuto depois. Não interessa. Hoje é quanto foi. Daqui a uns tempos não é quem jogou melhor ou quem jogou pior. É quem ganhou, quem baixou, quem subiu, quem se mantém. O futebol dito federado, dito competitivo, exigente, difícil, de grande dificuldade, de grande sacrifício, mas belo. Defendemos-los todos, por isso mesmo penso estamos aqui. Mas não pode ser o único serviço a retirar do futebol, dizemos nós. O futebol tem outras propostas, tem outras ofertas. Muitas vezes dizemos que o futebol, como os outros esportes, devem servir de base à formação das pessoas, à formação do cidadão, principalmente nas camadas mais jovens, que, servindo-se dessa modalidade esportiva, vão enriquecer-se, desenvolvendo-se, progredindo, em termos morfológicos, em termos biofisiológicos, em termos psicológicos, sociológicos, éticos, etc. Dizemos nós, este serviço praticado pelo futebol ou por qualquer outro desporto é efetivamente um serviço com base na formação do indivíduo, com base no desenvolvimento do indivíduo, com base, efetivamente, no ganhar de cidadãos justos, dignos, elevados, adaptados às necessidades da vida, para, por sua vez, prestarem o seu serviço útil à sociedade onde estão inseridos. Mas com certeza que a prática desportiva não pode ficar também por aqui, por esta segunda proposta. Nós dizemos, a sociedade humana desenvolveu-se. Toda aquela grande estrutura industrial, todo o grande período industrial, toda a grande revolução industrial, criou todo um conjunto de vida, de condições de vida, que, entre outras coisas, para além da melhoria das condições de vida, na maior parte dos casos, possibilitou diminuições de prestação de trabalho. Cada vez mais nós vemos as pessoas a exigirem diminuições do tempo do trabalho, do horário de trabalho, semanal, diário, etc. O que imediatamente implica diminuição de tempo, aumento do tempo dito de ócio, sem negócio. Esse tempo tem que ser preenchido. Tem que ser preenchido ao serviço do cidadão. E nós dizemos assim, ele é preenchido ao serviço do cidadão, entre outras atividades, pela prática desportiva. É o desporto recreação. É o desporto onde a pessoa, agradavelmente, livremente, voluntariamente, sem qualquer tipo de lucro monetário ou económico, materialista, se envolve nessa mesma prática para se enriquecer em termos de contacto, de convívio com os outros, em termos da ocupação do seu tempo livre de tal maneira justa, bela e saudável. Este seria o desporto recreação. Depois, podemos dizer que, infelizmente para nós, os homens, como espécie, não nascem todos igualmente dotados ou apetrechados com as mesmas condições. Existem pessoas com deficiências, insuficiências. Bom, para esses é possível utilizar o desporto, neste caso o futebol, e pô-lo ao serviço da recuperação, da readaptação, da reabilitação do indivíduo.
reabilitação que se quer morfológica, reabilitação que se quer fisiológica, reabilitação que se quer psicológica, reabilitação mental, que se quer sociológica, estética, ética. Recuperamos indivíduos que, pela prática do desporto, garantem melhoria, recuperação, adaptação mais facilmente à sociedade que enfrentamos. Reparem, para cada uma destas áreas que estão aqui citadas, os resultados serão necessariamente diferentes. Eu só sinto que houve resultados em termos do futebol formação quando aqueles indivíduos, aquela massa que pratica, do modo geral, massa jovem, cresce harmoniosamente, cresce saudavelmente, cresce com evolução adaptada, integral, praticando o futebol ou qualquer outra modalidade. Reparem o que é preciso, meus senhores, união de tomar, para num serviço à comunidade, através do futebol formação ou do desporto de formação, fazer para que este objetivo se alcance, para que os resultados, efetivamente, sejam dominados, sejam rentabilizados. Que instalações, que equipamentos, que pessoal, quer técnico, quer administrativo, quer médico, etc., de suporte. Que planos de trabalho, que pedagogia de intervenção, para que se garanta, efetivamente, que as pessoas que procuram o futebol através deste objetivo vão alcançá-lo da maneira mais correta. Responsabilidade dos dirigentes, neste caso União de Tomar, responsabilidade dos pais encarregados de educação, responsabilidade de toda a sociedade, para que, efetivamente, ao usarmos o desporto, nós garantamos que este objetivo é alcançado, realizado, que os resultados vão melhorando cada vez mais. No outro caso, queremos pôr futebol, queremos pôr o desporto ao serviço da recreação, da ocupação dos tempos livres. Como é que a União de Tomar se vai apetrechar? Que equipamentos, que instalações, que material humano, técnicos das várias áreas, que momentos, para que, efetivamente, as pessoas que busquem este objetivo o encontrem, o realizem na sua prática, se sintam, efetivamente, compensados por ele. E assim sucessivamente. Vejam, nós não poderíamos, de modo algum, esquecer o objetivo da prática desportiva para garantirmos que a melhoria dos resultados no futuro estão efetivamente bem enquadrados, estão bem definidos e, a partir daí, o avançar, o caminhar, seguramente, estavelmente, vai ser realmente conseguido. Depois, com certeza, que os recordes a cair em termos de formação, os recordes a cair em termos de recriação, os recordes a cair em termos de reanimação, reabilitação, recuperação, os recordes a cair em termos de resultados no campo de jogo, enquanto se ganham jogos, enquanto se aumenta indiscutivelmente a minha posição na tabela nos quadros competitivos e vou subindo na hierarquia do futebol dito de rendimento. Verifiquem isto. Mas, para explicar este fenómeno evolutivo, nós vamos dizer que não podemos agora lembrar-nos de outros fatores. É fácil hoje em dia, em qualquer parte, encontrar definição de fatores de desenvolvimento. Alguns fatores de desenvolvimento. Formação. Ninguém hoje esquece que não podemos, de modo algum, rentabilizar intervenções. Não podemos, intervenções humanas, não podemos, de modo algum, rentabilizar equipamentos ou instalações se não tivermos pessoas devidamente adaptadas para explorar pessoas, eu ponho as aspas no explorar equipamentos, explorar instalações, explorar meios humanos. É preciso que cada vez mais nós sintamos que há todo um esforço de apetrechamento das pessoas pelas pessoas para serviço das pessoas. Este é o grande desafio da formação. E é necessário que as pessoas o considerem para que garantam este fator de desenvolvimento o mais rapidamente possível em execução. Às vezes, entre nós, as coisas fazem-se porque somos pressionados, porque praticamente estamos em perigo ou
a força atrás de nós é superior à nossa resistência. Vejam o caso dos treinadores de futebol. Os treinadores de futebol, neste momento, com a lei de bases, com a nova regulamentação da carreira profissional, terão de ter determinado tipo, grau de formação para poderem prestar exercício de profissão em escalões de desenvolvimento. Na terceira distrital, na terceira nacional, na segunda ou na primeira e assim sucessivamente. Que formação para que exercício? Dizemos nós que entre nós o grande desafio, o grande fator de impulso foi sentirmos que fora de nós, CEE, tratado, ato único, económico, não só, neste caso, profissional, bens, livre circulação de bens, de pessoas, treinadores, de lá para cá ou de cá para lá, exigiram que em termos de equiparação, de equivalência de formação, de habilitação, as pessoas possam efetivamente desenvolver uma determinada atividade profissional. Verifiquem, nós temos que rapidamente reformular todo o processo de formação existente no país para que esse perigo que nos vem para 91, em última instância, seja devidamente acautelado e defendido, sustido e ultrapassado. Felizmente para nós, setor de formação da Federação Portuguesa de Futebol, Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a quem mais interessa necessariamente este problema, esta situação está a ser resolvida nos últimos 6 anos, em esforço conjunto de todo o universo desportivo, começando necessariamente nos clubes, passando pelas associações de futebol, culminando na Federação como entidade abstrata desse mesmo futebol. Depois, nós vamos ter necessidade de equipamentos. Precisamos de mais equipamentos. Nós não podemos fazer formação com qualquer equipamento. Não podemos fazer competição a alto nível com qualquer equipamento. Temos que gerir os nossos equipamentos. Temos que melhorar os nossos equipamentos. Mais, temos que adaptar os nossos equipamentos. Não podemos mais permitir que se utilizem equipamentos que não são adaptados aos objetivos que se pretendem atingir. Equipamentos que não servem. Equipamentos que são ultrapassados, que são um risco, que são um perigo, etc. Instalações. O parque de instalações onde se pratica o nosso desporto é suficiente entre nós? Que metragem quadrada por habitante? Que tipo de instalações necessitamos aqui em Tomar? Onde priorizar? Etc. Tudo isto tem que ser devidamente ponderado para que, cada vez mais aumentando o parque de instalações, nós garantamos que os diferentes acessos às vias de prática estão efetivamente realizados. Mas não podemos de modo algum ter equipamentos, instalações, pessoas formadas para, se não garantirmos uma organização adaptada, realista, que sabe programar-se, planear-se e agir, operacionalizar, entrar em atividade, garantindo ao mesmo tempo que se faça todo um conjunto de investigação da realidade atual, da situação atual e a melhoria por estudo dessa mesma situação, daquilo que é necessário melhorar para que o tal desafio do futuro seja conseguido. E depois que se coloquem à disposição dos organismos os meios económico-financeiros necessários para que a movimentação de toda esta máquina seja realmente garantida. Avaliando nós, como último fator, garantindo a avaliação em cada momento de intervenção, garantindo a avaliação correta, adaptada de tudo o que está a fazer, para corrigir o que esteja menos adaptado e manter, incrementar aquilo que efetivamente seja válido. Sempre através da atividade. E aqui uma palavra muito especial. Meus senhores, em todos os campos, e não só no campo do treino desportivo, quem não trabalha, quem não é ativo, quem efetivamente não faz permanentemente, continuamente, melhorando a qualidade desse fazer, não realiza qualquer coisa que seja válido
considerar. Bom, mantendo sempre a tal chama sagrada das pessoas que intervêm na área desportiva, quer dirigentes, quer treinadores, quer árbitros, quer os demais intervenientes das áreas científicas de suporte, meios de comunicação, o grande mundo do comércio e da indústria, do futebol ou do desporto em geral, o grande público, os sócios afetos, aqueles que, no fundo, querem o futebol para isto, aquilo ou aquele outro. Com certeza que, em termos de futebol, nós teríamos de realçar aqui o grande fator que é o treino desportivo. Hoje em dia, qualquer pessoa entende dos parâmetros do treino desportivo. Falar no parâmetro ou vertente da técnica e da tática, falar na vertente das qualidades físicas, falar na vertente da fisiologia, da sociologia, da psicologia, da ética, deontologia, da estética, o belo que existe na prática desportiva e no futebol, na área das medicinas desportivas, das prevenções, das intervenções e recuperações, das lesões, do doping, tão malfadado, das dietéticas. Toda a gente entende hoje em dia que o treino desportivo tem que abarcar tudo isto e que, do treino visível ao chamado treino invisível, há todo um cuidado da parte do coletivo técnico que permita, efetivamente, que o treino desportivo resulte para que o nosso futebol, neste caso, futebol de competição, futebol federado, futebol de alto rendimento, cada vez mais, terceira divisão para a segunda divisão para a primeira divisão para campeões do mundo, ou da Europa primeiro e do mundo depois, pois com certeza nada está aquém daquilo que é a ambição das pessoas, daquilo que é a vontade das pessoas, o querer das pessoas, e que, com a adesão de todos, a participação de todos, é possível para tomar esse o nosso voto para anos muito próximos. De qualquer das maneiras, garantindo que esta qualidade do treino dos atletas, neste caso em competição, seja realizado. E que cada uma das pessoas que intervêm nesse processo sabe daquilo que está a fazer. Sabe fazer aquilo que necessariamente quer fazer. E sabe estar onde quer que esteja. Sem menosprezo, sem falta de dignidade, sem falta de adaptação, efetivamente, às situações onde ele se encontra. Daí, formação de todos os agentes desportivos, neste caso, talvez, porque iniciativa do União de Tomar, da direção do União de Tomar, um alerta especial para o dirigismo desportivo. Dirigismo desportivo que tem que considerar funções fundamentais, como sejam planeamentos. Ninguém pode, hoje em dia, onde quer que seja, em que área de intervenção humana, esquecer os planeamentos. Curto, médio, longo prazo, têm que estar devidamente organizados. A organização de suporte e de garantia de realização desse planeamento. Chefias, lideranças, a não permitir cada vez mais que as pessoas dentro da área desportiva façam o que querem, quando querem, onde querem, mas que façam aquilo que é necessário para que, efetivamente, os benefícios, os tais resultados, a tal evolução do futuro seja alcançada e com garantia de avaliação sempre desses resultados antecipadamente definidos, antecipadamente objetivados. Alerta também especial para os dirigentes em termos das suas capacidades técnicas, pois com certeza que o dirigente tem que ter todo um conjunto de apetrechamentos que lhe permita, na sua intervenção, utilizar quer as pessoas, quer os meios materiais. E nós sabemos como é fácil a um gestor, a um dirigente desportivo, porque tem determinada formação, ao entrar num clube desportivo, ser necessariamente influenciado por esse tipo de informação. E, necessariamente, ter toda uma capacidade humana. A gestão do parque humano, a gestão dos colaboradores, o liderar, o chefiar os seus colaboradores, o garantir que cada um deles, enquanto intervém, enquanto age, está a realizar os seus interesses, está a atingir as suas necessidades, está motivado para aquele trabalho. É uma responsabilidade, necessariamente, dos nossos
dirigentes, mantendo ainda um tipo de responsabilidade conceptual. Hoje em dia ninguém pensa num clube como uma célula isolada e que dentro de si não conjuga em integral todos os aspectos da sua realização. Hoje em dia dificilmente um clube pode ser gerido sem que se pense que secções desportivas, das amadoras às profissionais, como jogar com estas secções amadoras, quem são as pessoas que lá estão, que orgânicas, que atividades, que meios no seu conjunto, e não a secção de futebol, a secção do basquete, a secção do vôlei, e dentro do futebol, os jovens, os séniores, os veteranos. Não, meus senhores. O dirigente tem que ver todo este conjunto da orgânica ou do setor do seu clube de uma maneira integral, de uma maneira total. E que todos eles, quando se manifestam em instabilidade, vão afetar os outros setores, por mais que eles queiram colocar fora do clube. Mas os participantes e os integrantes do clube jogam também num todo. Os sócios não estão divorciados da direção. Os sócios não estão divorciados dos atletas. Os sócios não estão divorciados dos funcionários. Os sócios não estão divorciados dos diferentes colaboradores. Tudo isto tem que jogar em comum, harmonicamente, harmoniosamente, para que a tal integralidade seja conseguida e se obtenham os resultados da melhor maneira possível. Jogando com interdependências, em autonomia, com certeza, com autonomia, mas em interdependência. O União de Tomar é um clube uno e indivisível. E não permitiremos nunca, os senhores, que a União de Tomar sofra qualquer beliscão porque se quer separar, partir nas suas diferentes aspectos constitutivos. Mas o tal aspecto conceptual diz ainda mais. O clube no seu todo, mas o clube que está inserido num meio social, numa comunidade, e que não pode divorciar-se dessa comunidade. Tem que sentir os interesses da comunidade, tem que sentir as necessidades da comunidade, tem que sentir as capacidades, os poderes da comunidade, para que, servindo a comunidade, possa dela retirar os meios de que necessita para, efetivamente, chegar aos objetivos que fixa, sejam eles quais forem daqueles que eu citei. Exemplos disto existem entre nós, mesmo na zona de Santarém. Nós temos connosco o delegado da Direção-Geral de Desportos. O delegado da Direção de Desportos hoje distribuiu à mesa de jantar com que fomos homenageados um opúsculo bem desenvolvido, onde, de uma maneira muito correta, muito prática, se diz assim: como é que nós vamos fazer o desenvolvimento do desporto, não só de futebol, do desporto no Distrito de Santarém? Como é que temos todos que colaborar para que esse desenvolvimento, para que esse futuro seja realmente um futuro promissor e risonho, feliz? Esse trabalho é indiscutivelmente expressão, espelho daquilo que nós acabamos de dizer e que merece necessariamente aplauso enquanto preocupação de alguém que está preocupado muito mais com o serviço à sua comunidade do que um serviço a si próprio. Tal e qual como a União de Tomar, neste momento, com esta realização, pretendeu demonstrar. Meus caros senhores, criamos o desporto, criamos o futebol. Que o futebol nos sirva. Que nos sirva da melhor maneira possível. Que nós garantamos que valeu a pena tê-lo criado. Eu estou convencido que sim, todos nós pensamos isso. Obrigado, meus senhores. Obrigado. Vamos, de seguida, ter o prazer de ouvir o Sr. Carlos Assênio, redator do prestigiado jornal Record. Ora, muito boa noite. Depois da brilhante alocução do mestre José Ferguson, quase seria desnecessário dizer alguma coisa. No entanto, como depois teremos uma segunda parte em termos de colóquio, e embora me permita discordar de alguns aspectos da visão lírica, demasiado poética e demasiado honesta para os tempos que correm do meu amigo José Ferguson,
Eu apenas irei falar um pouco para homenagear o passado União de Tomar como o primeiro clube do Ribatejo a ter um campo relvado, como o único até agora na primeira divisão, e simultaneamente felicitar os seus dirigentes nesta hora de arrancada para regresso a novas metas, na medida em que uma cidade como Tomar, situada geograficamente de uma forma maravilhosa, com um passado histórico que na realidade obriga a convergir sobre ele toda uma atenção dos governantes deste país, pareceria mal que Tomar desportiva, Tomar do futebol, deixasse escapar para o norte do país, tanto o centro do futebol português atual, tantas tomadas de posição, e deixasse escapar a possibilidade de regressar ao convívio dos grandes. E quero neste momento felicitar também o seu técnico Vítor Moriz, aqui presente, um homem da velha escola de Alcântara, de um velho bairro de Lisboa, que foi o futebol português, muita gente famosa. Felicitar o Vítor Moriz, o Gente de União de Tomar, e por me sentir encantado por estar aqui em Tomar, não numa palestra, não vi realmente preparado para ela, mas sim para me trocar uma troca amena de palavras de alguém que está do lado da barricada diferente, que é o jornalista, que é o mal da fita em alguns casos, para outros será o promotor de certas ideias pré-concebidas e algumas vazias de sentido, num desporto português que, tal como na política, está a enfermar de gente que fala muito e age pouco. Eu, como ribatejano, como homem essencialmente prático, prefiro a segunda hipótese. E muito embora o meu país esportivo me encante, assusta-me que o meu país não desportivo continue com lacunas mil uma ordem. Tentar-me bater pelos dois lados, para pugnar por um Portugal desportivo forte, mas simultaneamente não abdicar de olhar atentamente para um Portugal socialmente com caminhos céus. E muito embora mestre José Wilson tivesse feito a sua brilhante alocução, eu permito-me recear que a lei de bases do país venha a enjeitar, de um lado, dirigentes esportivos como os União de Tomar, amadores de rija têmpera, homens dedicados, porque na realidade, meus senhores, o futebol português terá que fazer a grande clivagem, terá que fazer a sua opção. Clube profissional sim, mas profissional íntegro, honesto, capaz de, em cada fim do mês, pagar aos seus jogadores, e não o profissionalismo encapotado, aquele falso que faz de homens válidos da sociedade parasitas daqui para um futuro. Esse, mestre José Wilson, será a grande questão que todos nós teremos que pugnar por ela. O futebol português não poderá continuar a viver só dos Benficas, do Sporting e do Futebol Clube Porto, e mesmo esses, todos nós sabemos que raro é um mês em que do erário público não sai dinheiro para abastecer um profissionalismo encapotado e, em alguns casos, falso. Meus amigos, isto será a minha primeira intervenção em termos de pontapé de saída, depois falarei sobre o jornalismo esportivo, que futuro. É evidente que o jornalismo está ligado a tudo o que é desporto. O jornalismo português, orgulho-nos até ter um jornal, que é a Bola, que é o jornal português que maior tiragem tem. Isso tem vários tipos de leituras. Num país, na realidade, com uma série de interrogações, com uma série de suscitações, com muitos problemas, porque é um jornal desportivo aquele que maior tira. E logo a seguir, porque é o outro, que é o caso do Record neste momento, que será o segundo jornal em tiragem, igual ao Jornal de Notícias do Porto. Na realidade, o jornalismo português orgulha-se de ter, num passado recente, figuras distintas, como todos sabem, de Cândido Oliveira, Ribeiro dos Reis, Tavares da Silva, Ricardo Ornelas, dos nossos tempos ainda mais recentes, Alves dos Santos, em minha opinião, Vítor Santos, Alfredo Farinha. Hoje é evidente que haverá realmente um maior equilíbrio de valores. Não haverá já os Eusébios do jornalismo, mas haverá realmente os Nenés, os Roláguas, e há realmente um equilíbrio maior, e isso também é justificativo, porque as escolas de jornalismo que não existiam, os jornalistas do meu tempo são quase todos eles empíricos, não é? Formados, digamos assim, à sua própria custa. Hoje em dia, o jornalista tem um certo tipo de bases que nós não temos. A nossa experiência e a nossa prática conseguirá atenuar, em alguns casos, certas insuficiências de ordem estrutural. O jornalismo esportivo, portanto, está bem, está de boa saúde, tem jovens talentosos em vários jornais, especialmente no meu jornal, que é o Record. Eu dizia há muito tempo que o Record tinha um banco melhor que a Bola, e a prova é que a Bola veio ao Record buscar alguns talentosos jovens, caso Rui Dias, José Manuel Freitas, etc. Portanto, na realidade, o jornalismo será sempre aquilo que será o desporto, muito embora eu tenha sempre a ideia de que, como sempre veio aqui, não em termos de alerta, não estamos aqui a dramatizar nada, mas estamos apenas a conversar. O futebol português não é aquela galinhas de ovos de ouro que muitos pensam que sejam. E julgo até que o Vítor Moriz, sentenciado hoje em Tomar,
melhor do que talvez nos tempos do Sporting ou do Belenenses, em que talvez ao fim do mês houvesse mais dinheiro em termos de números lá na conta do deve haver, mas a sua bolsa seria menos sólida. Eu penso que a província, nesse aspecto, isto eu divagando um pouco, terá um papel importante, porque os grandes centros estão realmente já esgotados em termos de futebol. Os jovens nas grandes cidades, Lisboa, Porto, estão realmente já esgotados. Penso que a cidade como Tomar, até Santarém, e está a fazer um esforço muito grande pelo professor Vitor Mata, conforme acentuou aqui o professor José Filson. As cidades do interior terão uma palavra a dizer, visto que já conseguiram recuperar em certo tempo muitos dos anos em que um certo tipo de regime as votou ao ostracismo, ao abandono total, e todos nós, homens de 40 e 50 anos, que nascemos nas aldeias portuguesas, somos vítimas desse estado de situações. Portanto, realmente pediram para falar alguma coisa, não vinha parado. Penso que sobre o jornalismo, o nosso jornalismo está realmente sadio. O jornalismo esportivo português, penso que ainda é dos menos hipotecados que há, visto que na realidade não precisamos ainda nos filiarmos em partidos para ir para a televisão ou para a rádio. O jornalismo esportivo hoje em dia, embora seja do Benfica ou do Sporting ou do Porto, deixa a camisola em casa, como faz o Dr. João Rodrigues em relação ao futebol português, na Federação de Futebol. O jornalista penso que é um jornalismo português desportivo que é íntegro, não é? Ao contrário do outro, infelizmente. Eu não vou criticar aqui o outro, mas também não vou dizer bem do outro. Na realidade, não parecem que no outro jornalismo não desportivo apareçam à frente das câmaras os melhores personagens, e alguns deles estão em stand-by na televisão e na rádio e são bons profissionais. Em termos do futebol, volto a reforçar o meu receio de que a lei de bases possa fazer uma filtragem de dirigentes, pondo, digamos, em termos de pugilismo, KO, dirigentes da velha escola portuguesa. Portugal tem grandes dirigentes desportivos. Estamos a ver perfeitamente que os grandes clubes neste momento, os 3 grandes clubes portugueses, não é? Em termos de futebol, os seus dirigentes não têm unanimidade do ponto de vista em muitas situações. A Liga dos Clubes de Futebol Profissional, não sei se todos os seus filiados terão o tal suporte que eu há pouco anunciei e que tenho receio que ele exista para conseguir subsidiar os encargos que o futebol profissional tem. E depois disso aparecem as vítimas, tudo isto, que são na realidade os jogadores que ficam sem ganhar, os treinadores que são chicoteados, os árbitros que são ofendidos e os jornalistas também são agredidos. Meus amigos, por agora é tudo. Vamos ter de seguida a oportunidade e o prazer de ouvir o Sr. Carlos Valente. Meus amigos, é com grande satisfação que eu acedi a este convite da direção de União de Tomar, porque todas as iniciativas deste tipo a mim me satisfazem bastante. Primeiro porque a companhia que eu tive, portanto que tinha para este colóquio, me agradava também imenso, e porque também o União de Tomar me está ligado de certa forma por laços de alguma amizade. Por laços de alguma amizade na medida que houve aqui um jogador de alguns anos, há cerca de 23 anos, que eu até, portanto, éramos considerados como irmãos, e ainda hoje somos, foi o guarda-redes deste clube e, portanto, que eu acompanhei, como era natural, a sua carreira, neste caso da ascensão à primeira divisão e depois a permanência na primeira divisão nos 2 anos que esse jogador cá esteve, que foi o Conhé. Estou-me aqui a recordar de alguns atletas que já aqui vi, o caso do Dui, que jogava com ele nessa equipa, e naturalmente são capazes de estar aqui outros espalhados pela sala, mas estas luzes, estes holofotes que nós não estamos habituados, assim tão de fronte, não nos permitem observar. Em relação à questão que se põe aqui neste colóquio, que é o futebol do futuro, naturalmente já foram aqui destacados alguns aspectos, nomeadamente pelo professor José Filson e pelo Carlos Arsénio. Relativamente à arbitragem, a questão que se põe em relação ao futuro da arbitragem, digamos, como há pouco dizia o Dr. Vital à mesa do restaurante, o futuro da arbitragem se calhar terá que ser de colete e de colete contra bala. Não será assim. Portanto, a arbitragem, digamos que será, acima de tudo, tem que ser, acima de tudo, interpretada por todos nós como nós sabermos todos, desde árbitros, desde espectadores, desde dirigentes, jogadores,
portanto, jornalistas, todos sabermos o que é que somos. Todos em geral, todos os portugueses em geral, sabemos o que é que somos. E depois, se possível, tentarmos logo ver aquilo que queremos ser. E se conseguirmos saber o que é que somos e aquilo que queremos ser e analisar os melhores caminhos para atingir aquilo que somos, que queremos ser, talvez nós todos consigamos fazer e ter um futebol de futuro bastante melhor que aquilo que temos. E é sempre neste caminho, aliado às áreas de formação, como foi aqui dito, porque sem ela não se pode valorizar tanto o que quer que seja, que de facto poderemos atingir esses objetivos. Naturalmente que a arbitragem estará sempre dependente da capacidade de todos nós dentro destes campos, e isso começa tudo por um fator importante e que o Carlos Assénio, portanto, também abordou aqui muito sumariamente. Da família até ao banco da escola. Quando este binómio, que no fundo se chama isto de educação, se produzir neste país a 100%, pode ser que amanhã nós sejamos aquele país que às vezes invejamos de alguma Europa que existe. Este tema em relação à arbitragem penso que está aliado aos penaltis, aos foras de jogo e àquilo que quando formos ver um espetáculo desportivo, neste caso um jogo de futebol, consigamos analisar e ver que se há um penalti, se há um fora de jogo, é a deficiência do interveniente no jogo, no espetáculo, e não uma deficiência por má fé. Isto é extremamente importante que nós nos capacitemos e, quer dizer, digamos que deixava aqui este ponto para, de facto, as questões que naturalmente me quererão impor, porque o futebol do futuro passa essencialmente por todos nós, pela nossa capacidade de conseguirmos ser aquilo que se calhar gostamos, ou portanto, gostamos de ser, não é? Portanto, era esta questão que eu deixava aqui a todos vós, não vou me alongar mais, porque naturalmente havia aqui outras pessoas para intervir e não quero que, portanto, da parte da assistência também, corte a possibilidade de fazer as montes de perguntas que naturalmente a arbitragem, eu sei que a arbitragem hoje está a ser, portanto, foi muito falada, continua a ser muito falada. Nesta altura penso que já está menos falada do que há um mês atrás. Vamos fazer todos os intervenientes no fenómeno para que se cada vez fale menos, porque o falar negativo do futebol, e a arbitragem faz parte do futebol, cada vez afastará mais pessoas deste espetáculo, que eu considero bastante interessante e bastante bonito. Como dizia eu, afastará todas as pessoas deste fenómeno se continuar a ter dúvidas, se continuar a criar situações de incerteza ou de certeza do resultado. Portanto, isto não é bom para o futebol. Boa noite. Vital, merece, tem a palavra, ele neste momento. Primeiro que tudo, boa noite. Eu acho que já se disse tanta coisa, mas eu até estou um pouco nervoso porque é com gosto muito especial que estou aqui e que venho à minha terra, e tenho a agradecer à direção da União de Tomar por me ter convidado e também por ser acompanhado por estas, pode-se dizer, um pouco celebridades do desporto nacional. Sobre o meu tema, que é o atleta e o futuro, eu penso que isto está dependente muito, isto é a minha opinião muito pessoal, daquilo, principalmente os dirigentes, isto a nível de futebol, possam ou não fazer. Porque eu atualmente, tudo o que se tem passado de mal e o futebol dia a dia que passa deixa-me bastante desiludido, porque o futebol já não deixou de ser o que se passa dentro das quatro linhas, porque o Carlos ainda há pouco, nós a brincarmos ao jantar, dizíamos que os árbitros qualquer dia vão ter que ir com colete e com G3 para dentro do campo. Eu penso
que os jogadores já hoje precisam de, quando levam o carro para a porta dos estádios, muitas vezes mandarem pôr umas proteções no carro para não lhes partirem os vidros e o carro, os jogadores e os treinadores. Sobre o atleta, eu penso que há duas coisas essenciais que sempre existiram e vão continuar a existir, que é, há que ter prazer naquilo que se faz, que é o essencial, porque deve ser muito difícil uma pessoa, quando se levanta de manhã para ir trabalhar, ir de má vontade, que é não fazer aquilo que gosta. Eu, felizmente, quando me levanto todos os dias de manhã, vou fazer aquilo que gosto, acho que é um prazer que tenho, e é o trabalhar bastante com um objetivo, como disse e bem o Dr. José Wilson. Eu acho que há muito pouco mais a dizer sobre isso. Eu acho que vai haver muito mais perguntas que me vão querer fazer. Estou pronto depois para responder. Nós, seguindo uma metodologia muito simples, portanto, e antes de dar a palavra ao técnico Raul Águas, e portanto, o senhor, após a intervenção do Sr. Raul Águas, quem quiser pôr alguma pergunta, que será o último a intervir, quem quiser pôr alguma pergunta que se entenderem pertinente, faria o favor de dizer a quem se dirige a pergunta, após a intervenção do Sr. Raul Águas, faria o favor de dizer a quem se dirige a pergunta e fazer a pergunta sinteticamente, sem grandes rodeios, porque, enfim, também não vamos, naturalmente, prolongar muito para além das horas naturais, porque há pessoas que também têm que se deslocar a Lisboa. De qualquer modo, não vamos privar-nos, dada a oportunidade do brilhantismo das intervenções e também das funções importantes que cada um dos intervenientes desempenha a nível de futebol, do desporto em geral e a nível de futebol em particular, e depois os senhores terão a gentileza para as questões. E então, de seguida, a palavra ao técnico Raul Águas. Muito boa noite. Eu estou em casa porque eu vivi aqui 3 anos. 3 anos muito bons da minha vida. Tenho um filho que nasceu aqui em Tomar. Tenho vindo a Tomar todos os anos. Não há um ano que eu, mesmo quando estive na Bélgica, venho cá sempre. Eu vejo aqui toda a gente. Eu conheço praticamente toda a gente. Uns têm bigode, outros estão mais carecas, outros, enfim, estão mais gordos. O Barrinha está na mesma, os Mouris também, o Dui, o Totói, enfim, gente amiga. E, portanto, é com muita satisfação e com toda a franqueza, se fosse para ir agora para vir a Tomar, não custa nada. Portanto, Tomar faz parte da minha vida, para sempre, até morrer. Isto é verdade. Tenho muitas saudades. Eu também sou um homem da província. Vivo em Oliveira do Bairro, ao pé de Aveiro. Portanto, eu gosto muito de sossego. E em Lisboa, realmente, o que eu mais gosto em Lisboa é do caminho para o norte. Portanto, isto é para desanuviar um bocadinho aqui o pessoal. Portanto, o meu tema é técnicas do futuro. Conforme está o futebol profissional, portanto, a técnica do futuro devia ser, portanto, treino, dedicação, formação, mas há quem queira no futebol, talvez a técnica do ramanço seria mais fácil. Portanto, hoje em dia no futebol, para se ganhar não se olham a meias, toda a gente sabe disso. Estão aqui árbitros, estão aqui dirigentes desportivos, estão jornalistas. Há bocado, na intervenção do Carlos Arsénio, fiquei a perceber, porque realmente ele é jornalista, fala que se farta e depois às vezes não dizem tudo, né? Portanto, tenho a dizer que
Vim de Angola com 16 anos e o Carlos Arsénio foi o primeiro jornalista a fazer uma entrevista. Portanto, já lá vão 25 anos. O professor José Wilson, toda a gente sabe, toda a gente conhece, portanto, fez uma intervenção formidável. Carlos Valente, portanto, para mim, sinceramente, ele sabe que é verdade, um dos melhores árbitros portugueses. De vez em quando lá marcam penaltis aí e tal, coisa e tal, mas são coisas que acontecem. Ou não marca e tal. Não, é verdade. E o Vital, do qual eu sou treinador, e ele é aqui de Tomar, e posso garantir, porque ele sabe que, se não fosse verdade, eu dizia, é um grande profissional, é dos homens que mais trabalha, enfim, só ele é o melhor guarda-redes da Europa, mas só que eu tenho o melhor guarda-redes do mundo, ele tem azar. Portanto, vou entrar um bocadinho. Técnicas do futuro. Técnica do futuro, portanto, tem tudo a ver com formação, com qualidade de treino, enfim, é um tema muito vasto, portanto, tem a ver com táticas, tem a ver com muita coisa. Eu penso que iria perder aqui um bocadinho, ia perder aqui tempo, e penso que o tema é um bocado, talvez até amassador. Eu preferia realmente depois responder às perguntas que me fizessem sobre as técnicas e táticas do futuro. Se calhar não vão aprender nada, mas tenham paciência. Bom, e chegou o momento. Portanto, a Rádio Cidade de Tomar está aí mobilizada a nível do anfiteatro para que as pessoas que o queiram colocarem as questões, que entendam. Se põe cá motivos vários, motivos muitos, pessoas dispostas a responder-vos, a todos, quem queira perguntar. Portanto, façam um favor. Agradeço que indiquem a quem é dirigida a pergunta, e que apoiam claramente. Portanto, eu dirigi a pergunta especificamente ao Sr. árbitro Carlos Valente e também, em simultâneo, ao nosso querido amigo Carlos Arsénio. Portanto, as duas questões que eu queria colocar aqui são as seguintes. Parece-nos a todos nós que andamos inseridos no futebol que, por vários motivos, o futebol é um desporto, neste momento, mais defensivo. Naturalmente que por motivos óbvios, que não vale a pena enfocar, mas o que é facto é que isso acontece. Não é raro ver-se nos campos de futebol que, ao fim de 90 minutos, os guarda-redes saíram quase com o equipamento como entraram. Portanto, houve, de facto, uma alteração em relação ao fenómeno desportivo, neste caso o futebol. Ora bem, portanto, os órgãos competentes a nível nacional e internacional, especificamente, têm tentado, de alguma forma, alterar as leis do futebol, ou tentando mesmo várias vezes, em alguns sentidos sem resultado, para obviar esta questão. Naturalmente não será fácil, e as questões que eu ponho aqui eram as seguintes. Portanto, naturalmente que hoje em dia, e na gíria do futebol, como nós costumamos dizer, quem não tem cão caça com gato, e, portanto, 1 ponto, 2 pontos, por vezes, enfim, para se alcançarem, como dizia o professor há pouco e bem, vale tudo. Ora bem, portanto, a questão, concretamente, que eu coloco só é esta. Eu perguntava ao Sr. Carlos Valente porque é que a arbitragem, não só a nível nacional, mas a nível internacional, condescende espetacularmente na distância das barreiras e na marcação das grandes penalidades. Isto é, portanto, se uma equipa, de facto, se o futebol já é altamente defensivo, naturalmente que, na véspera de um jogo importante, a equipa mais frágil montou como estratégia, portanto, uma ação específica defensiva, nomeadamente na marcação dos livres. Naturalmente que a equipa que tem um potencial superior trabalhou durante a semana a marcação em termos ofensivos desses mesmos livres. Ora bem, o que acontece fundamentalmente é isto. As barreiras são colocadas, e normalmente nos livros indiretos, não são colocadas às distâncias regulamentares, nem lá perto por vezes.
Acontece, eventualmente, que a arbitragem tem deixado, sob o meu ponto de vista, quer dizer, deixado, entre aspas, correr o marfim. Portanto... senhor, desculpe lá, é que de facto pode haver muitas perguntas. Agradecia. Eu ia sintetizar. É que de facto isso é um fenómeno importante, parece a mim. Tem grande importância. Portanto, o que acontece, naturalmente, é isto. É que isto, de facto, tem uma incidência, já vamos ver, quer dizer, acentuada na globalidade. Portanto, o que acontece é que, naturalmente, isto leva a que os jogadores, ao se mexerem na barreira e ao partirem para a bola, naturalmente, enfim, preocupem demasiado o jogador que vai fazer a marcação do livre. O jogador que vai fazer a marcação do livre, naturalmente, que protesta com o árbitro, ou, enfim, naturalmente em termos menos corretos, é advertido com a cartolina. Bem, e o que é facto é que isto é um fenómeno que se está passando. Por outro lado, as grandes penalidades. As grandes penalidades, os guarda-redes, hoje, para mim, não são muito mais hábeis a defender do que eram aqui há 20 anos, nem há 30 anos. O que há, de facto, é um espaço de facto da arbitragem que lhe concede eles partirem, enfim, antes da bola, como se sabe. Ainda na televisão, como vimos aqui, portanto, as jornadas internacionais, verificamos que alguns guarda-redes já lá estão. Portanto, o que é que acontece? Naturalmente que estes 2 pontos, quanto a mim, são pontos que tornam ainda, aliás, beneficiam quem defende. E, portanto, a questão que eu colocava é esta: se está a fazer alguma coisa no seio da arbitragem, nomeadamente dos órgãos competentes, para que, enfim, se acabam por dobrar estas questões. Estou a lembrar-me, já agora para terminar, naturalmente, o último campeonato do mundo em que o Michel Vautreau acabou por, naturalmente, mostrar um cartão por vezes ao jogador da barreira, o jogador que foram à barreira. Portanto, não sei se isto, de facto, era para continuar ou se vamos continuar a assistir, de facto, a estes 2 fenómenos, me parece, naturalmente, de merecer o maior cuidado da parte da arbitragem. Eu pedi desculpa, Fábio, me alongar, mas quer dizer, naturalmente, que... Pois, portanto, em relação às barreiras, quero dizer o seguinte: tem havido uma grande preocupação dos organismos técnicos da arbitragem ao longo destes últimos tempos, em todos os cursos que nós realizamos, que são 3 por ano, tanto os árbitros de primeira como os de segunda como os de terceira a nível nacional. Tem havido, dizia eu, uma grande preocupação dos instrutores técnicos de chamar a atenção dos árbitros para o fenómeno das barreiras, para que as barreiras não se coloquem nem a 6 nem a 12 metros, mas se coloquem, enfim, dentro dos 9 metros e 15, dado que o árbitro, digamos que tem que ter essa bitola na sua ótica visual, dado que não pode fazer a contagem por passos, portanto tem que criar ele meios para poder colocar portanto, a barreira à distância correta. Se observa que alguns árbitros ainda assim fazem, e isso é verdade, aquilo que o senhor vê eu também vejo, eu pessoalmente tento cumprir, e como todos os árbitros tentarão cumprir, mas alguns poderão ser mais descuidados que outros. Para isso, naturalmente, são observados quando são observados, e todos os cursos, em quase todos os cursos, chama a atenção para esse fator. Portanto, penso que em relação a este aspecto da pergunta já lhes respondi. Portanto, há a preocupação, quer a nível nacional, quer a nível internacional, de se chamar a atenção dos árbitros para o facto das barreiras. E, naturalmente, que há órgãos competentes, naturalmente os delegados técnicos, que pontuarão os árbitros face a essas situações que não se verifiquem. Em relação às grandes penalidades, acontece a mesma coisa. Todos os organismos chamam a atenção, os organismos técnicos da arbitragem, chamam a atenção dos árbitros para que não deixem, digamos, que as grandes penalidades não se executem corretamente. É claro que se um guarda-redes sair da baliza antes da bola partir e a bola for golo, não há problema nenhum. Portanto, é golo e o guarda-redes tem faculdade de se mexer. O que não pode acontecer é o guarda-redes mexer-se, defender a bola ou a bola ir para fora, quer dizer, mexer-se, isto é, sair portanto, da linha de baliza antes da bola ser pontapeada e a bola ir para fora, ou ele defender e ser repetida. Agora o guarda-redes pode se mexer, até pode vir até à marca de grande penalidade. Desde que seja golo, o árbitro, portanto, avalida o golo. Eu penso que há aqui um outro fator que é extremamente importante nas grandes penalidades e que o senhor não observou, portanto, não salientou, e que este é extremamente difícil do árbitro observar, que é os jogadores penetrarem na área antes da grande penalidade ser executada. Este é que é um dos males que eu, como árbitro, sinto que está a verificar. E que se a bola não entra, e mesmo o guarda-redes não se mexa, o árbitro raramente intervém. Portanto, se não esteve atento a este pormenor,
comece a estar atento, este é mais grave. E também os organismos técnicos de futebol têm chamado a atenção dos árbitros para isto. Porque cada vez mais se quer que o futebol seja rigoroso na interpretação das leis. E estes dois fatores que o senhor diz, da barreira e do guarda-redes se mexer menos, mas da entrada dos jogadores na grande penalidade, são dos fatores que mais têm sido chamados a atenção do árbitro. Se os árbitros não cumprem, isso aí terão que ser penalizados pelos organismos, digamos que, técnicos do futebol. Não sabe porquê? É que as pessoas mandaram de aviar, sabe porquê? Porque você não põe a pergunta direta e demorou mais tempo a perguntar do que eu responder. Ok. Está efetivamente esgotado. Não, só aqui um pequeno pormenor. É que normalmente disse que as equipas que defendem é que, portanto, a equipa mais fraca é que é beneficiada, não é? Mas um observador bem atento verifica que normalmente as equipas mais fracas são aquelas que têm de ter a barreira a 15 metros e as equipas mais fortes têm a barreira a 4. Isto é um pequeno pormenor. Não, isto depende dos árbitros, não é o caso do Sr. Carlos Valente, que é um grande árbitro. Não estamos... Estou a falar muito sinceramente. Não. Há de reparar que as equipas mais pequenas põem a barreira quase ao pé da baliza e os grandes têm a barreira a 3 metros. Portanto, não há... São sempre campos de observação. Exatamente. A Rádio Cidade de Tomar em serviço aí, há mais umas pessoas que parece que querem fazer a pergunta. Zé Júlio, há aí um senhor que quer fazer uma pergunta. Boa noite, fala-vos, portanto, Rui Marques. Eu colocaria uma questão que era simultaneamente ao jornalista Carlos Assénigo e ao professor José Wilson. É uma questão que penso que é de fundo e tem a ver, portanto, de certa forma, com a pedagogia, neste caso do futebol e do desporto de uma forma geral, e ao jornalismo. Os mass media, aliás, como neste momento aqui se verifica, não é? Hoje têm um poder e têm uma importância no fenómeno do desporto que transcende muitas vezes tudo aquilo que nós pensemos. A minha ideia é que, originalmente, o futebol, a ideia, a filosofia do futebol como jogo, e eu estou a tentar ver, ou penso que devíamos começar por ver o futebol como efetivamente um jogo tal como nós à mesa de um café podemos jogar damas, e que muitas vezes isso não é visto o futebol dessa forma. Basta dizer que muitas vezes não observamos um desafio de futebol, normalmente só se vê a equipa que joga de um lado, não nos apercebemos como é que inclusive a outra jogou, ou quem é que jogou do outro lado, e independentemente de podermos ter adeptos, sócios ou simpatizantes de clubes ou não, dá-me a ideia que a ideia original, a filosofia original do futebol está subvertida. Ao longo dos tempos, o futebol sofreu muitas transformações, que não tantas, talvez, do ponto de vista do próprio jogo, que este sofreu também, mas muito mais a ver com o ambiente que o rodeou, e muito mais, e naturalmente, a sociedade, ou as sociedades e o mundo em que ele evoluiu. Hoje o futebol é, acima de tudo, um espetáculo, nas palavras do professor, e situa-se àquilo a que se chama o alto rendimento. Pedagogicamente, como é que será possível, e a questão é a esse nível, como é que será possível elevar as pessoas a não atingirem, se acharmos que isso é realmente um aspecto negativo do jogo, a forma como hoje é praticado o futebol e tudo o que o envolve e que está por trás dele, como disse o Raul Águas, e como disse também o árbitro Carlos Valente. Portanto, como é que é possível educar e orientar porque objetivamente as pessoas, portanto, a educação que se pode dar, a orientação que pode ser dada, portanto, às escolas de jogadores, eles tenderão a ver como exemplo o futebol que existe, e o exemplo do futebol que existe é o futebol de alto rendimento, e portanto estar-se-á sempre a perder a noção base, a noção original do jogo, neste caso futebol em si. Respeitando à parte do jornalismo, eu dou-me a ideia que os jornais desportivos, é curioso que, ao contrário do que foi referido pelo
jornalista Carlos Valente, eu tenho a ideia que há Nós jornais... agradecemos a pergunta. Eu sou Está rápido. bem? Tem que ser. Portanto, há jornais que, não sendo desportivos, colocam as questões do futebol não da forma como normalmente os jornais desportivos as colocam, que os colocam muito mais em termos de resultados, em termos de particularidades que ao fim e ao cabo são resultantes do futebol, mas que não a filosofia que lhe está subjacente, e portanto não tão pedagógica, mas muito mais apelativa, digamos, em termos de suscitar no simpatizante, no leitor, o aspecto da picardia, da discussão, do que propriamente o fenómeno em si e o jogo em si. Que é como diz o... senhor, agradeço, tem que ser, o senhor, efetivamente... É difícil sintetizar isto, mas de qualquer forma... Está a ser brilhante, portanto, faça a pergunta. Se será possível realmente saber fazer coexistir o futebol de alto rendimento e o futebol que, na minha opinião, foi subvertido. O jogo em si, se é possível. É para os dois. Ora, sobre a relação ao jornalismo, é evidente que estamos inseridos no mercado de consumo. Quando eu lhe disse que o Jornal A Bola e o Record vendem neste momento o maior número de exemplares dos outros jornais do país, isso é elucidativo. Um jornal não pode estar a fazer o seu contra-jornal. Tem que fazer o jornalismo que o público quer. Se em termos pessoais o senhor me perguntar se eu gostaria de fazer um tipo de jornalismo, eu talvez estivesse de acordo consigo. Mas não, eu tenho que me inserir numa equipa que fabrica um jornal que o público quer e que o público disputa. É evidente que seria muito melhor eu pôr a minha terra, que é a Carregueira, pôr o torneio de futebol de miúdos, pôr a União de Tomar em juvenis, pôr os nomes, pôr o Benfica, o Sporting e o Futebol Clube Porto. Tenho que pôr esses. Sobre o tal aspecto do futebol, eu vi ontem de um país onde assisti no fim do jogo 30 mil pessoas a aplaudir o Benfica, corretamente. No entanto, houve um invasor de campo. Já viu o antagonismo que há nisto todo? Falando dos aspectos filosóficos que só citou aí, o futebol realmente, nós não perdemos num labirinto em termos de análise da situação do futebol. O futebol tem mutação constante. E temos o tal futebolzinho, como temos o teatro de amadores e temos o futebol profissional. O futebol de alto rendimento é aquele que é para os reguláguas, para os vitais, etc. Ou até para nós, com a nossa barriguinha, ou para os miúdos que têm que começar a jogar futebol. E que o futebol tem em mutação constante. É que, na realidade, e há pouco o Cheta da Golgué pôs aqui a questão ao Carlos Valente, estamos em vias de, neste momento, em julho, a FIFA aprovar, aliás, a International Board, que é o organismo superintendente na arbitragem da FIFA, aprovar uma alteração à lei do fora de jogo, onde poderá vir a acontecer que haja, para os árbitros, mais um problema, árbitros fiscais de linha. Se o fora de jogo já agora é difícil de analisar em certos casos, depois será mais. Por outro lado, o João Velange da FIFA, que quer comercializar o seu futebol, ele tem esse direito, está a tentar que daqui a 1 ou 2 anos, cada jogo tenha 4 partes. Em vez de ter 2 partes, será 4. Diz ele porquê? Porque há uma série de assuntos de ordem económica, interesses televisivos, metidos nisso. E nos intervalos, dos 4 intervalos de um jogo, haverá realmente a possibilidade de aparecerem maiores sponsors publicitários. Portanto, tudo isto conduz para o tal novo futebol, que não é o futebol de beleza às costas. Quando o senhor aí há pouco falou em relação às damas no café, é evidente que é como aquela história de considerar um atleta um centralista, que pode ser um deficiente, ou um atleta na sua alta expressão. Eu respeito muitos deficientes, mas na realidade, chamar um atleta a um deficiente um atleta, eu tenho realmente as minhas interrogações pessoais. É só isto. Pedagogia é uma palavra bonita, realmente. Vamos ver como é. Era o tal escravo. Vejam só, a pedagogia com os escravos. Era o indivíduo que conduzia a criança para a escola. Não se garantia se efetivamente nessa condução ele somente ajudava a criança a ir buscar à escola um conjunto de informações que o realizavam, que o desenvolviam. Muitas vezes, no caso dos pedagogos gregos, escravos gregos, eles culturalmente, em termos de civilização, eram mais desenvolvidos do que aqueles que os tinham dominado. Contrassensos, paradoxos. Efetivamente, nós temos que fazer uma coisa pedagogicamente. É ensinar as pessoas a saberem querer, em primeiro lugar. Cada um de nós tem que saber o que quer e lutar por aquilo que quer. Se nós queremos ir para o futebol para dar tiros
ao Carlos Valente que ninguém me pare, porque eu quero mesmo dar-lhe um tiro. E eu vou dar-lhe o tiro. E assumo-me como tal. É isto que a gente quer? Vamos desenvolver isto para que no futuro, cada vez mais eu realize isto com o melhor resultado. Mato o melhor. Se nós não queremos isso, somos nós que temos que definir aquilo que não queremos, o que queremos, e aprender a realizar precisamente isso. Somos nós que fazemos futebol. Somos nós que temos que comandar tudo aquilo que é o futebol. Quer a gente queira, quer não. A outra das coisas é assim. Os jornais vendem-se, diz Carlos Arsénio. Vendem-se a quem? Às galinhas. Galinhas não, aos conorres. Não. Vendem-se a pessoas. E as pessoas compram o quê? Compram qualquer tipo de pedagogia profunda, seja essencialista ou não. Fazem assim. Mas quando diz que o outro levou um tiro ou 3 pontos, ou 5 pontos, as pessoas imediatamente compram os jornais todos e esgotam. Então é isso que as pessoas querem. É isso que a gente tem que lhes vender. Aprendam a querer. Esta é a grande responsabilidade da pedagogia. As pessoas, em primeiro lugar, têm que saber querer. E depois, lutar por aquilo que querem, sabendo o que querem. Esta é a grande mensagem da pedagogia. Só a brincar. Disse Carlos Valente que 5 mil apoiaram. 5 mil? 30 mil apoiaram. Parecia o rugby na terceira parte. E que houve um invasor de campo. Eu li que não era um invasor de campo. Era um indivíduo que ia pedir asilo político. Boa noite. Raul Águas diz que precisa de 5 pontos. Quem dá 5 pontos a Raul Águas? Em primeiro lugar, o meu muitíssimo obrigado aos palestrantes, uma vez que vieram cá à cidade de Tomar com esse objetivo, falar sobre o futebol e o desafio de futuro. E como a nós que nos encontramos deste lado da barreira, uma vez que já se falou aqui hoje em Barreiras, nos compete somente fazer perguntas, eu vou ser sintético naquelas que pretendo fazer. A primeira será dirigida ao professor Joseph Wilson, relativamente aos fenómenos focados aqui hoje. O professor falou sobre os diversos fenómenos que envolvem o futebol, nomeadamente no campo fisiológico, no treino invisível, no campo psicológico, ético, moral, etc. Mas esqueceu-se de um que penso que é fundamental neste nosso Portugal, que é o chamado fenómeno do estrangeirismo. Nós, para aceitarmos o desafio do futuro no nosso futebol, teremos, em primeiro lugar, que dar lugar àqueles nossos jovens que já conseguiram ser campeões da Europa, campeões do mundo, e que hoje veem os seus caminhos cortados com a invasão dos atletas estrangeiros nos diversos clubes neste nosso país. Portanto, eu desejaria que me explicasse a mim esse fenómeno relativamente ao estrangeirismo. Ao árbitro Carlos Valente, faço também desgraçado o árbitro, mas eu não vou fazer uma pergunta contra si, é a defendê-lo. Gostaria que comentasse o porquê do público que normalmente vai ao futebol, quando uma equipa de arbitragem entra em campo, são os primeiros a ser assobiados. Eu pergunto se as claques que nós temos hoje dos nossos campos de futebol não estarão a destruir toda a beleza que o futebol tem em si, se não são essas mesmas claques que geram toda a violência que nós, dia a dia, vamos assistindo nos nossos estádios, se não são essas mesmas claques que muitas das vezes pressionam todo esse sistema e que um árbitro debaixo de tensão muitas das vezes erra porque o árbitro não tem vídeo ali para decidir. Os campos de futebol não estarão a destruir toda a beleza que o futebol tem em si, se não são essas mesmas claques que geram toda a violência que nós, dia a dia, vamos assistindo nos nossos estádios,
se não são esses mesmos claques que muitas das vezes pressionam todo esse sistema e que um árbitro debaixo de tensão muitas das vezes erra porque o árbitro não tem vídeo ali para decidir na própria altura aquilo que nós muitas das vezes em casa de pantufas não conseguimos discernir. Por outro lado, não é por acaso que os campos de futebol dia a dia são vedados. Felizmente que o campo que nós temos aqui na cidade de Tomar, o campo camarário, é bom salvar, que a União de Tomar utiliza para os seus desafios de futebol, é bom que servisse ainda de exemplos a outros estádios neste país em que ainda não tem vedação este campo. Portanto, daqui apelava a todas as pessoas que normalmente costumam ver futebol, o bom senso e, de uma vez para sempre, deixassem de assobiar, fosse quem fosse, e muito menos ao árbitro que ainda nem sequer começou a atuar. É só isto. Estrangeirismo. Problema realmente muito complexo. Reparem, nós agarramos única e exclusivamente no fenómeno em si e dizemos: estão a invadir o nosso futebol muitos estrangeiros, principalmente aqueles da dupla nacionalidade e atualmente de leste, mais baratos. Reparem no primeiro problema: são mais baratos, o que quer dizer que no mercado de trabalho que nós estamos a necessariamente produzir, eventualmente não desenvolvemos os mecanismos necessários para que os nossos produtos sejam totalmente consumidos aqui. Não tenho dúvida em como isso implica também numa melhoria da qualidade desse mesmo produto. Os clubes têm uma responsabilidade muito grande nisso, quer enquanto dão condições aos treinadores. Ouvia Reláguas ao jantar dizer assim: quem me dera a mim poder trabalhar descansadamente nos jovens e não ter que, bom, não o que ele disse, nem o que eu digo. Reparem, que condições têm que ser criadas para que, efetivamente, esse produto seja entregue lá em cima no futebol de utilização, de uma maneira acabada e concorrencialmente válido. Primeira das coisas. Segunda das coisas, talvez isto seja controverso. Se nós somos universalistas, não sei até onde atos únicos e outros não se limitem a fronteiras europeias ou mais alargadas. Que a gente cada vez mais acabe com racismos, estrangeirismos e coisas desse género. E possamos todos, onde quer que seja, viver bem. Ora, seria um grande desafio de futuro para que efetivamente nós... Era longo isto, não é? Quer modo. A outra das coisas é assim, as claques. Eu ia lembrar uma situação vivida por mim em 1954. A maior parte das pessoas ainda não tinha nascido. Em 54 eu chego a Coimbra, vindo de Moçambique. Primeiro jogo da Académica, não jogo, cheguei na quinta-feira, vou ver o jogo da Académica ao domingo. Estou na bancada. Entrou um parente próximo do Carlos Valente, com mais 2 companheiros que o ajudam a entrar lá para dentro, porque ele tem que entrar mesmo. E aquela massa de público começou a assobiar, a gritar, a insultar. Vejo um desgraçado de um moçambicano em 54, espantado com aquela manifestação. E pergunto na altura para o meu primo Guilherme: epá, Bli, o que é que se passa? O que é que houve? Diz ele assim: calma, pá, isto é para pôr o tipo ao nível. Vamos metê-lo lá no sítio. Meus caros senhores, o que é que nós queremos? Portanto, em relação às assobiadelas, o professor Jeff Wilson já falou um bocadinho, se bem que, naturalmente, nós não podemos querer transformar o espetáculo de futebol em Portugal, e quem diz em Portugal, diz se calhar nos outros países, num espetáculo mudo. Naturalmente haverá sempre as suas assobiadelas, porque as pessoas não têm às vezes a memória, portanto não se esquecem, não têm memória curta e às vezes lembram-se de decisões que nós possamos ter menos
em que tivemos equívocos, não é? Mas isso, digamos que eu considero que é o menos gravoso. Porque o assobiar pode não ser até uma manifestação de descontentamento para o árbitro. Nós sempre tivemos o hábito de assobiar, desde miúdos, cantarolar. Nunca ganhámos, foi no Festival da Canção. Mas temos, por norma, esse hábito de cantar muito na rua. Somos um país triste, mas felizes. Quer dizer, tristes, mas cantarolamos. Sempre foi assim. Digamos que nós temos a noção que somos os únicos intervenientes que não temos claque. Isso é verdade. Portanto, nós entramos no campo e sabemos que não temos bandeiras para a arbitragem, só vemos as bandeiras dos clubes intervenientes. Sabemos que se nos equivocarmos e analisarmos mal um lance de grande penalidade, não podemos, como o jogador, que ainda pode, se falhar um golo à boca da baliza, na jogada seguinte, marcar 2 golos e por isso a equipa a ganhar, ou os colegas deles, portanto, substituí-lo a marcar golos. Portanto, nós, num equívoco, temos é que fazer com que nós equivoquemos muitas vezes mais, porque ninguém nos perdoa, nem de um lado nem do outro. Portanto, há uma equipa que pode ganhar, fica satisfeita, ou as duas podem empatar e as duas ficarem satisfeitas. O árbitro, se equivocar numa qualquer decisão, para ele é que não há perdão. Relativamente às claques, quando um amigo diz que as claques destroem o futebol, eu penso que as claques só destroem o futebol se forem claques organizadas no sentido negativo. As claques que são postas e que surgem nos campos com o intuito de só aplaudirem as equipas, de darem alegria ao espetáculo, essas são sempre bem-vindas. Felizmente que ainda há algumas e não as vamos destruir, porque felizmente no nosso futebol ainda não há muitas claques que tenham um cariz muito negativo. Em relação ao campo do União de Tomar, fico bastante satisfeito de ainda não estar vedado, é claro, mas que vocês, se o Nelson continuar a prolongar por muito mais tempo esta invencibilidade, vocês terão mesmo que vedar o campo, porque para ir às provas europeias só pode ir com o campo vedado. Eu queria fazer uma pergunta que é aos 5, portanto é fácil, e é uma pergunta desdobrada. Antes disso, gostaria de dizer uma coisa em relação ao que disse o Carlos Arsénio, é que, felizmente, alguns jornais desportivos em Portugal ainda escrevem um português muito bom. E os nossos alunos das escolas até muitas vezes aprendem por esses jornais. É bom que os leiam. E o Sr. Carlos Arsénio há bocado falou em algumas pessoas que ainda hoje são autênticos catedráticos do escrever bem português em Portugal. Quanto à pergunta que queria fazer, a pergunta é sim, até para os 5. Portanto, como sabem, houve um alargamento há 2 anos nos campeonatos de futebol. Esse alargamento já foi ligeiramente atenuado. Penso que será ainda mais atenuado para o futuro. Eu pergunto se consideram que esse alargamento é que trouxe estas tais dificuldades do futebol espetáculo se desenvolver e, portanto, das excessivas táticas defensivas, com a sobrevivência das equipas que estão mais aflitas, não é? E se consideram que as soluções que estão a ser encontradas serão as melhores para desenvolver o futebol espetáculo, ou se ainda se devia ir mais longe no alargamento, portanto, diminuindo o alargamento na primeira e segunda divisão. Se realmente estão de acordo com isso e, portanto, nesta base é que lhes perguntava aos 5. Portanto, isto. Muito obrigado. Está bem, então, por uma questão de simplicidade, começar aqui pela ponta direita, pelo Sr. Láguas, e a caminhar de seguida até cá. Ponta direita, salve seja. Eu gosto mais de jogar ao meio. Interior direito. O Carlos Valente está aflito porque o campo de União de Tomar não é vedado, mas vai ser para o ano. Não, eles são assediados é por causa do equipamento. Aquele preto é um bocado chato. Bem, ainda há pergunta. Claro que eu também penso que há muitos, principalmente na primeira divisão, há muitos realmente. Então, quando eram 20, portanto, desciam 5 clubes. Como sabe, para chegar à primeira divisão é difícil.
portanto, uma equipa a subir da segunda à primeira. E claro, depois há que tentar a qualquer preço ficar na primeira divisão. Penso que se reduzisse o Campeonato Nacional da Primeira Divisão para 16 clubes e descessem só 2, penso que o futebol só ganharia com isso, porque normalmente num campeonato de 16 clubes, à partida há logo 1 ou 2 clubes que estão condenados e, portanto, a partir daí haveria uma maior tranquilidade. E em futebol a tranquilidade é precisa, porque só jogar muito bem, só ser tecnicamente perfeito, enfim, mas se no aspecto psicológico não se está bem, há a obrigação de ganhar. Por exemplo, o Sporting neste momento tem a obrigação de ganhar. Isto é um exemplo, é um exemplo que eu estou a dar. Portanto, quando há a obrigação de ganhar, quando há a obrigação de fazer pontos, não há tranquilidade, não se pode jogar bom futebol. Portanto, penso que o Campeonato Nacional com 16 clubes da primeira divisão, depois podia-se meter uma taça da Liga pelo meio, ou fazer a Taça de Portugal em 2 mãos. Penso que o futebol só beneficiava com isso. Eu ainda vou um pouco ali atrás daquele amigo, falamos aqui de estrangeirismo, peço desculpa. O termo é um pouco chocante quando diz a pessoa José Wilson, porque nós temos que recordar-nos que Paris é neste momento a terceira cidade portuguesa, é o número de habitantes, não? Portugueses. Já viu o que seria, o que realmente está em causa é que terá que haver uma filtragem, e isso insere-se no que eu disse inicialmente, quando falei em circuitos paralelos, quando eu quis dizer que havia dirigentes de clubes profissionais de futebol que são simultaneamente empresários. Portanto, é evidente, parecem que há búlgaros sem qualidade, parecem que há brasileiros de segunda e terceira. O mal será esse, porque o bom estrangeiro é sempre bem-vindo, não é? O bom estrangeiro é sempre bem-vindo. Mas, na verdade, também sobre os nossos juniores, eu sou daqueles que nunca penso que o facto de um país não ir a um Mundial, que a honra dessa nação está hipotecada. Portugal só foi a 2 Mundiais e, portanto, em termos europeus, temos um palmarés de razoável, com o Porto, Benfica, Sporting, todos eles já foram, só não ganhámos da Taça UEFA, o resto já ganhámos tudo, não é? Mas os nossos juniores, penso também que se empolou um bocadinho